E aí pessoal do YouTube, belezinha? Aqui é o professor Juvan em mais uma aula do JCAD. Bem, então o que eu vou passar para vocês hoje é alguma situação que pode acontecer muito na área da mecânica, onde nós temos peças muito grandes, principalmente furação de chapas, certo? Onde nós temos detalhes que precisam ser detalhados, ou características na peça que precisam ser detalhadas, e às vezes eu não tenho espaço útil, principalmente na questão de cotas. Todo mundo está acostumado a usar cotas lineares e cotas alinhadas, certo? Em alguns casos ângulos, muito raramente usa comprimento de arco, raio e diâmetro no caso de círculos em diâmetros e arcos no caso de raios, e assim por diante. Mas existe uma cota chamada ordinate, aqui no caso, certo? Que é a cota ordenada, que ela tem uma economia de espaço muito grande e às vezes ela pode ser a melhor opção, principalmente no caso de chapas furadas, perfis desenhados e assim por diante, onde o pessoal já está acostumado a trabalhar com esse sistema meio que cartesiano de trabalho, tá bom? Então eu vou estar passando para vocês como se trabalha com a ferramenta Ordinate e também como se trabalha com o sistema de cotagem rápido, que pode trazer elementos de cotas de forma simples, rápida e prática para o seu desenho, sem você perder muito tempo, tá bom? Então, primeiro de tudo, cota ordenada. Bem, você vai perceber que se você puxar uma cota ordenada, a primeira medida que deve ser estipulada num desenho de cota ordenada é sempre a medida do zero. Só que, onde você indica o zero, zero, que na verdade se parece muito como se fosse um eixo da sua WCS, certo? Então, é um X e um Y, para você identificar as medidas em X e as medidas em Y. A diferença é que o X está para baixo e o Y está para a esquerda, porque tudo que eu puxar para cima é altura, Y, e tudo que eu puxar para a direita vai ser X, ok? Lembrando que o zero não precisa ser um canto inferior esquerdo, pode ser um elemento de referência. Por exemplo, eu poderia puxar uma cota de um furo e dizer que aquele furo é o meu ponto zero, certo? Eu poderia puxar uma cota de um oblongo ou de qualquer outro detalhe na peça e dizer que aquela peça seria o meu ponto zero. Não importa. Lembre-se apenas, de acordo com as técnicas de desenho, de que você precisa ter uma linha de referência, crie uma linha de simetria, uma linha traço ponto neste elemento e parta suas cotas dali. Ok. Mas você já percebeu que aqui era para ser zero e não ficou marcado zero. Por quê? A cota ordenada ela puxa as medidas sempre da sua WCS, ou seja, o meu desenho ele foi desenhado de forma, no caso, uma cota relativa. Então, ele é relativo aos pontos criados. A minha ordenada é uma cota absoluta. Então, ela puxa a minha referência lá da minha origem, do 0,0 do AutoCAD. Está vendo lá onde está as referências zeros? Tanto é que, se eu puxar daqui e jogar para cá, eu consigo ter, então, uma criação 0, 0. Certo? 0 em Y e 0 em X. Entendeu o que eu fiz? Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá lá. Então, as minhas cotas elas estão puxadas do 0,0 do AutoCAD, que é a minha WCS. Se eu trouxer até o canto da folha, ela vai me falar a localização da peça em relação à folha. Se eu trouxer até o ponto que foi clicado mesmo, ele vai ter um 0,0. Ok, isso é simples. Você consegue puxar, então, as suas medidas arrastando o zero. Mas e se o zero estiver muito longe? Aqui o meu zero estava a 2 metros na minha peça. Mas se ele estiver a 10 milhões de metros, a 1 milhão de metros, você não vai conseguir achar esse zero. O desenho vai ser muito pequeno. Então aí vai uma dica. Se caso você já quiser iniciar com o zero na sua peça, você pode simplesmente mover a sua WCS. Observe, eu cliquei no X para ele identificar os grips, os pontos notáveis. Peguei no pontinho azul aqui no grip de união do X e do Y e vou clicar aqui no cantinho da minha peça. Pronto. Observe que até a malha grid, certo? Os grids eles foram movidos em relação ao ponto que eu coloquei aqui. Uma coisa que é notória, que você vai ter que sempre tomar cuidado, é que o meu view cube ele mostra aqui, ó, UNAMED, que é uma UCS, é uma coordenada minha, o usuário, certo? Com o sistema de coordenadas do usuário. Ela não é mais uma WCS. Mas é só na conclusão do desenho você lembrar de vir aqui depois e clicar em WCS. Olha lá, volta a ser WCS, a grid se ajeita e a WCS volta para lá. Ok? Então, ó, de novo, clico aqui, pego o grip aqui e aqui. Isso que eu estou fazendo você consegue fazer no AutoCAD 2014, no AutoCAD 2015 e 2016. Em AutoCADs mais antigos, vou voltar a WCS aqui, sempre volte, tá? Terminou o que tinha que fazer com ela, volta ela para o lugar dela, WCS.
Em CADs mais antigos você vai digitar o comandinho chamado UCS, ou seja, uma coordenada sua. E ele pede onde você quer pôr a UCS. Eu vou colocar ela aqui. X é para a direita, Y é para cima. Pronto. Ele também move a minha UCS para lá. Feito isso, eu posso puxar uma cota ordenada, então, que ela vai sair 0 com toda certeza. Belezinha. E agora eu crio uma continuação. Então, ele vai criar uma continuação para cá. Tá lá. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui agora, puxando para cá. Aqui. Aqui a gente vai ter um probleminha, certo? Eu vou ter que referenciar. Deixa eu ver aqui. Vamos ter que jogar aqui mesmo. Olha lá. E aí a gente aplica um break. Mas vamos lá. Então, feito isso daqui, meu desenho está todo cotado, está todo referenciado. Eu criei então um sistema de cotas partindo da minha lateral esquerda inferior, ok? Esquerda inferior da peça, as cotas são todas puxadas da mesma direção de lá. Deixa eu só confirmar aqui se é a mesma medida, é a mesma medida. Beleza, é isso aí mesmo. O que fazer agora então? Como que eu vou ajeitar isso daqui? Falta cota de diâmetro, de raiz, já deu para ver que eu não vou ter muito espaço. Ok, o AutoCAD ele me disponibiliza então alguns recursos que facilitam. Por exemplo, cadê o centro desses círculos? Então você tem aqui dentro de dimensão uma ferramenta chamada Centermark, ok? Centermark. A Centermark ela cria então a marca de centro no eixo, no centro dos furos. Mas a marca de centro criada automaticamente no AutoCAD ela tem um probleminha, porque ela é muito pequena, ela é dentro do círculo. Ok, ó, vou voltar lá, tá vendo? Ó, ela é pequena, ela não é uma marca de centro mesmo que a gente está acostumado. Nesse caso, para você configurar essa Mark Center que ele cria para você, você vai digitar o comandinho dimmark, certo? Dimcen, desculpa, dimcen. Você vai digitar dimcen, que é a dimensão central, certo? Ou o centro da dimensão. Okay? Eu vou digitar um valor negativo, menos 0,5. Por que eu vou digitar menos 0,5? Porque 0,5 é o comprimento que ele vai ter aqui no centro do círculo, mais um percentual passando aqui para fora do círculo, de 0,5. A hora que eu clicar aqui em Mark Center, está lá. Ele cria então uma marca de centro para mim. Isso daqui já facilita a identificação dos elementos furados da minha peça, tá? Isso aqui eu posso aplicar para todos. No caso de peças de círculos muito grandes, eu posso aumentar um pouco o meu dimcen. Eu vou colocar aqui menos 1,5 para a marca de centro ficar um pouquinho maior. Vamos ver aqui, lá, tá? Para ele não ficar essa cruzinha tão pequenininha aqui no meio, ele aumentar um pouco a aplicação. Vamos ver se eu consigo. Aí, apliquei aqui, beleza. Então tá feito as marcas de centro. Já posso ajeitar ainda fazendo um outro recurso dentro do AutoCAD, que é a Dim Break, ou a Break, aqui no caso. O Break, o que ele vai fazer? Ele vai interromper a minha cota onde ela intersecciona com outras cotas ou outros desenhos. Isso é bom que deixa o desenho menos poluído, menos cheio de informação, igual está esse daqui. Então eu vou aplicar o Break, ele é bem simples, você simplesmente clica na cota e aplica Enter. Clica na cota e aplica Enter, certo? Essa daqui não vai precisar, essa daqui já vai. Vamos aplicar nessa, nessa, tá lá. Tá aí, aqui. Então, o que é legal disso daqui? O AutoCAD ele não deixa poluído. É claro que depois eu vou referenciar por layers, vou colocar cores diferentes e assim por diante, tá? Se eu vier aqui e já fizer algumas marcações, eu consigo colocar algumas cores diferentes já para diferenciar. Outro recurso também legal, que o meu desenho ele já não vai ficar tão poluído, tão cheio de informação igual está mostrando aqui. Vou meter um green, tá lá. Então já deu uma melhorada no aspecto visual do meu desenho e eu consegui então usar o meu recurso anotativo, o meu recurso de ordenado. Feito isso daqui, não posso me esquecer de voltar para a WCS, belezinha, o desenho está cotado, tudo bonitinho, falta apenas as cotas de elemento, quantos diâmetros tem essas peças, qual é o raio disso daqui e assim por diante, certo? Deixou blanco e assim por diante. Annotate, eu vou vir onde? Em Geometry? Também.
Mas tem um outro recurso chamado o Quick Dimension. Esse recurso aqui ele facilita muito na hora de cotar elementos parecidos, ok? E ao mesmo tempo. Então, ó, esses 4 furos são iguais, eu vou cotar apenas um. Esse e esse são iguais, eu vou cotar apenas um. E esse é apenas um, eu vou cotar só ele. O oblongo eu vou cotar o raio de ambas as extremidades depois para não ter nenhum problema. Então eu vou lá em Quick Dimension. Olha que legal, eu vou clicar em 1, 2, 3. 3 círculos. Enter. Ele tem para mim uma série de opções que em outra aula eu posso ensinar com mais detalhes para vocês. Cota contínua, que seria uma cota depois da outra, igual a gente fez aqui. Cota por baseline, cota ordenada, que foi a que a gente fez. E eu tenho uma aqui chamada raio e diâmetro. Bem, de círculos eu coto diâmetro, clico em diâmetro. Tá lá, para que lado eu quero puxar essa cota. Bem, eu acho que para esse lado ficar menos poluído, cliquei. Olha que legal, o AutoCAD me dá a cota dos 3 ao mesmo tempo, sem eu precisar ficar clicando em um, clica, clica, clica. Não, eu dei 3 cliques e Enter, ele me aplicou as cotas de raio, de diâmetro, todas ao mesmo tempo. Nessa daqui eu poderia pôr uma informação a mais, certo? Eu poderia pôr aqui, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 4 vezes de 10, certo? 4 furos de 10, aqui eu vou ter 4 furos de 6 e aqui um só de 25. Tá? Vou dar uma giradinha aqui para evitar você ficar poluindo o desenho. Aqui tá legal. E esse aqui eu vou girar um pouquinho para cá. Tá aí. Então, meus desenhos quase todos cotados. Falta agora sim a cota de raio que eu vou jogar aqui. A cota de raio que eu vou jogar para cá. E a cota de raio que eu jogo para cá. Dessa forma, então, eu localizei a entrada da ferramenta, a abertura que ele vai encontrar daqui, para ser realizado algumas operações. Bem, pessoal, qualquer outra cota a mais, localização de centro de oblongo ou outras informações, depende do requisito de como essa peça vai ser fabricada. Se for um CNC, você não precisaria. Se for uma fresa convencional, talvez você precisasse, ou uma máquina de plasma, e assim por diante, para realizar um corte dessa forma. Ok? Bem, espero que tenha servido um pouquinho, então, a respeito das cotas ordenadas. Puxar a UCS de lugar, transformar ela numa UCS, criar um sistema de cotagem menos poluído por meio do Break, certo? Break Dimension. Depois também você aprender a cotar elementos ao mesmo tempo pelo Quick Dimension e depois somente a gente cotou os raios. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tchau!